vocês da estrutura do DNA e do RNA, tá? Não estou muito preocupado agora em ficar falando das funções do DNA, do RNA, né, o que é um gene, como é que ele funciona, como ele se expressa. Para a gente poder entender isso, primeiro tem que conhecer direitinho a estrutura, tá? Então aqui eu tenho uma imagem, essa imagem aqui à direita, eu acho que é o desenho que as pessoas mais relacionam com o DNA, né? Então assim, todo mundo ao ver esse desenho reconhece como uma molécula de DNA. Esse outro desenho aqui, ele representa muito bem uma molécula de RNA. Então, o DNA é a sigla em inglês, né, de ácido desoxirribonucleico, e RNA é um ácido ribonucleico. Tanto o DNA quanto o RNA são polímeros de nucleotídeos. Então a gente precisa entender primeiro como é que é um nucleotídeo, como que esses nucleotídeos se ligam para a gente conseguir enxergar a estrutura do DNA e do RNA. Tá? Então esse desenho aqui representa um nucleotídeo. Então o nucleotídeo tem 3 moléculas, um grupo fosfato, uma pentose, né, que é um carboidrato com 5 átomos de carbono, e uma base, uma molécula que a gente chama base nitrogenada. Então, tanto o DNA quanto o RNA são polímeros de nucleotídeos. Então, são estruturas como essa em sequência, né, ligados formando uma cadeia. Tá? Vamos olhar mais de perto aqui esse nucleotídeo. Então, aqui eu tenho um desenho do nucleotídeo, um nucleotídeo de DNA. Como é que eu sei que é um nucleotídeo de DNA? Porque essa pentose aqui, ela é diferente do DNA para o RNA. A pentose do DNA é essa daqui, está representada aqui a fórmula estrutural plana, é a desoxirribose. A pentose do RNA é essa daqui, ó, a ribose. Perceba que as moléculas são muito parecidas, tem essa diferença aqui, ó, desoxirribose tem um oxigênio aqui a menos, por isso que é desoxirribose. Então a gente viu o desenho do nucleotídeo, que é esse aqui em cima, fosfato, pentose, base nitrogenada, tanto para o DNA quanto para o RNA. Mas aqui a gente consegue ver com mais detalhes. Aqui é o grupo fosfato, ó, tá vendo? O grupamento fosfato. Aqui é desoxirribose, que é uma pentose, ó, tem 5 átomos de carbono. E aqui uma base nitrogenada, né? As bases nitrogenadas, elas podem ser adenina, guanina, citosina, timino, uracilo, uracila ou uracil. Então aqui a gente tem a fórmula estrutural plana dessas bases nitrogenadas, dá para ver que são cadeias carbônicas com átomos de nitrogênio. As purinas são as bases nitrogenadas adenina e guanina, que tem 2 anéis, e as pirimidinas são as bases citosina, timina e uracila, que tem um anel só, elas têm uma diferença de tamanho. Todo nucleotídeo de DNA, o nucleotídeo de DNA ele pode ter adenina, ele pode ter timina, ele pode ter citosina, ele pode ter guanina. Os nucleotídeos de RNA podem ter adenina, uracila, citosina e guanina. Então, nós temos nucleotídeo, fosfato, pentose, base nitrogenada. O fosfato é sempre igual, é sempre essa estrutura aqui. A base nitrogenada, a pentose, ela pode ser uma desoxirribose ou ribose. E as bases nitrogenadas aqui do nucleotídeo podem ser qualquer uma dessas 5 aqui, ó. Sendo que se tiver timina, só pode ser uma molécula de DNA. Se tiver uracila, só pode ser uma molécula de RNA, um nucleotídeo de RNA, né? Então, então vamos voltar para o início. Então, tanto o DNA quanto o RNA são polímeros de nucleotídeos. Já vimos as diferenças, como é o nucleotídeo e as diferenças do nucleotídeo de DNA e RNA. Então, agora a pergunta é, como esses nucleotídeos se ligam, formando uma cadeia, né? Então, aqui eu tenho uma figura que mostra a estrutura da molécula de DNA, que é as 2 fitas, né? E aqui ela está num plano só. Então, aqui eu tenho uma cadeia, aqui eu tenho um nucleotídeo, um fosfato, uma pentose, a base nitrogenada timina. Aqui embaixo há outro nucleotídeo, aqui embaixo há outro nucleotídeo, aqui embaixo há outro nucleotídeo. Então eu vejo que um nucleotídeo, esse primeiro nucleotídeo está ligado a esse segundo nucleotídeo através dessa ligação aqui, ó, entre o fosfato e a pentose. Aqui também, ó, esse segundo nucleotídeo está ligado a esse terceiro com essa ligação química entre o fosfato e a pentose. E esse quarto nucleotídeo ligado ao terceiro através dessa ligação. Então, formando uma cadeia. Uma cadeia. Só que o DNA é uma cadeia dupla.
Então, do outro lado, eu tenho uma outra fita, uma outra cadeia, né? Elas são antiparalelas. Dá para ver aqui que a posição é diferente, ó. Dá para ver que aqui o carbono 5 ele está para cima, o carbono 5 aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, o carbono 5 está para cima e o 3 para baixo. Aqui não, aqui é o contrário, o carbono 3 está para cima, o carbono 1, 2, o carbono 3 está para cima e o 5 está para baixo. Então as duas cadeias de DNA são antiparalelas. E as duas cadeias de DNA se ligam através das bases. Vamos olhar esse detalhezinho aqui só das bases, ó, tem uma figura para isso. Então aqui nós temos uma guanina e uma citosina. Entre a guanina e a citosina se faz 3 pontes de hidrogênio. Essa atração, essa força intermolecular chamada de ponte de hidrogênio. O oxigênio aqui é negativo, o hidrogênio positivo, então tem uma atração entre eles. Esse pontilhado se refere a essa atração. Aqui entre o nitrogênio e o hidrogênio negativo e o hidrogênio positivo também. Ó. Aqui é a terceira ponte. Ó. Então, entre a citosina e a guanina, sempre a citosina só se liga à guanina, são 3 pontes de hidrogênio. Entre a guanina e a citosina, aqui embaixo, entre a adenina e a timina, formam-se 2 pontes de hidrogênio. Então, sempre ao longo da molécula de DNA, a guanina só se liga à citosina, a adenina só se liga à timina. Entre guanina e citosina, 3 pontes. Entre adenina e timina, 2 pontes. A gente já consegue entender melhor aqui. Ó. Então, eu consigo ver aqui, vamos chegar aqui mais perto. Eu consigo ver aqui o nucleotídeo. Consigo ver a ligação entre os nucleotídeos formando a cadeia. Consigo ver que o DNA são 2 cadeias antiparalelas. E as 2 cadeias estão unidas entre si através das bases. Ó. Sempre adenina com timina. Sempre citosina com guanina. E esses pontilhados aqui representam as pontes de hidrogênio. Né? Uma outra forma de desenhar essa molécula, a gente está vendo aqui do lado. Ó. Essa aqui é uma cadeia de DNA. Né? Esse corrimão, vamos comparar isso aqui com uma escada. Esse azul aqui seria o corrimão da escada. É formado pelo fosfato e a pentose. Fosfato e a pentose. Fosfato e a pentose. Forma esse cordão aqui, essa fita aqui azul. E aqui ele desenhou, representou as bases nitrogenadas. Aqui do lado também a outra fita, ó, que se refere a essa daqui. A fita azul é o fosfato e a pentose. E aqui ele está mostrando as bases nitrogenadas. Sempre ó, CG com AT. Aqui ele não fez, nessa figura ele não faz a distinção de 2 ou 3 pontos. Aqui seria uma forma tridimensional da molécula. Então cada bolinha se refere ao átomo de um elemento químico. Bolinhas diferentes são elementos químicos diferentes. Então tem um programinha, o cara coloca lá as informações de ângulo, de distância, e aí ele monta essa molécula, seria a molécula 3, a molécula de DNA em 3D. Tá? Então, resumidamente, DNA e RNA são polímeros de nucleotídeos, cadeias longas formadas por nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem um fosfato, uma pentose e uma base. A pentose do DNA é desoxirribose, a pentose do RNA é ribose. As bases nitrogenadas do DNA são adenina, timina, citosina e guanina. Do RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. As 2 fitas se ligam através das bases, sempre citosina com guanina, adenina com timina, através de pontes de hidrogênio. As 2 fitas do DNA é uma fita dupla, as 2 fitas são antiparalelas. Uma outra diferença entre o DNA e o RNA é que o RNA é uma fita simples. Ó. Então não existe pareamento. Você vai ter a cadeia de nucleotídeos, vai ter as bases nitrogenadas, adenina, uracila, citosina e guanina, mas não tem pareamento. Tá bom?